Boa noite a todos. Bem-vindos à Seara Espírita de Luz. Gratidão pela presença, aos irmãos que estão conosco no YouTube. Obrigada pela companhia. Desejo que a paz de Cristo faça morada no coração de cada um nesta noite e em todos os dias da nossa vida. Olha só, hoje a nossa conversa, a nossa reflexão em cima de uma pergunta, sim, muito simples, que eu tenho certeza que a maioria de nós até já sabe a resposta. Mas hoje, com a nossa reflexão, nós vamos poder ter certeza da resposta. A pergunta de hoje é: tudo que você faz volta para você? Então, assim, eu tenho a impressão que a maioria de nós sabemos essa resposta, mas vamos ter certeza se realmente a resposta é essa a qual nós estamos sentindo e imaginando que seja. Dessa forma, então, antes que a gente comece a conversar, eu convido a todos que estamos aqui presentes na nossa Santa Casa Santa, pessoal que está aí no YouTube, para que possamos fazer a nossa prece inicial, para então começarmos realmente a entender um pouquinho o que essa pergunta vai mexer no nosso interior. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, de amor e bondade. E pedindo a Ele que possa nos envolver agora, nesta noite, em especial para o nosso estudo, para que a nossa reflexão nos traga, Senhor, um clareamento das ideias, dos sentimentos, para que possamos seguir sempre no caminho do bem, do amor. Agradecer a espiritualidade maior que se faz presente neste momento, nos envolvendo com muita amorosidade. Agradecer a Seara Espírita de Luz pela oportunidade que nos dá para o estudo da palestra, para o conhecimento da doutrina, através das nossas reflexões. Gratidão, Senhor, que possa estar conosco hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Olha, de início, eu vou ler uma passagem de um texto muito interessante que eu encontrei na internet quando eu estava buscando material para o estudo da nossa palestra da noite. Então, a gente vai deixar aqui, para vocês que estão em casa, para vocês que estão aqui, dá uma olhadinha no YouTube, nós vamos deixar o endereço, porque é no site Verdade de Luz, e aí a gente deixa o endereço certinho para que depois, quem tiver assim maior curiosidade, quiser ler o artigo na íntegra, nós vamos deixar o endereço para que vocês possam acessar. Então eu vou ler uma parte desse texto que diz o seguinte: nossa vida é uma sucessão constante de acontecimentos, de encontros e desencontros, de situações aparentemente inexplicáveis, diante das quais, muitas vezes, sentimos-nos como vítimas diante do carrasco implacável, impotentes diante de um destino cruel e irracional. No universo, tudo está intimamente relacionado, numa sequência de ações que desencadeiam reações de igual intensidade. Deus é infinitamente justo e bom, e nada ocorre que não seja seu desígnio. Não existe ocorrência do acaso ou sem uma causa justa. Cada evento ocorre de forma natural, planejada e lógica. Então, desse texto, eu quero chamar a atenção para uma frase. Todo o texto é muito interessante, mas tem uma frase que é assim fantástica, para que a gente possa começar a discorrer sobre o assunto da noite. E é a seguinte frase: não existe ocorrência do acaso ou sem uma causa justa. Presta atenção. Não existe ocorrência do acaso ou sem uma causa justa. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis por cada evento que acontece conosco. Quer seja esses eventos bons ou ruins, terríveis. Muitas vezes nem são tão ruins ou terríveis, mas nós imaginamos que seja, porque estamos passando por esse momento difícil. Então, nesse contexto de que nós somos responsáveis pelos nossos atos, bons ou ruins, neste planeta Terra, ninguém é vítima. Ninguém é vítima de nada.
Nós nos colocamos como vítimas, mas não somos, porque, ora, se eu sou responsável por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, por que eu vou ser vítima? O que acontece é que muitas vezes a explicação para aquele momento difícil pelo qual nós estamos passando, a compreensão para aquela situação, naquele exato momento nós não temos, nós não conseguimos compreender. Então se torna um malefício, um momento ruim. Mas se buscarmos em nós mesmos, em nossas próprias atitudes, quase sempre nós vamos encontrar a causa sim daquilo que nos ocorre. E essas causas, gente, se não a encontrarmos neste momento, nesta vida, com certeza, aquilo que está ocorrendo conosco, de bom ou de ruim, né, está em outra encarnação, no nosso passado distante. Se não conseguimos encontrar, compreender algo que está nos entristecendo, está nos fazendo mal neste momento da nossa vida, se não tem explicação nessa encarnação, com certeza está numa outra, numa passada. E que o véu do esquecimento, pela grandiosidade do Pai, pela amorosidade de Deus, nos permitiu esquecer. Já pensou se soubéssemos mesmo de tudo aquilo que a gente fez em uma vida passada que não foi tão legal? Como que nós estaríamos neste momento vivendo? Não vamos esquecer que não existe efeito sem causa. Não existe efeito sem causa. Tudo que nos ocorre tem uma causa. E em cima disso, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que foi o nosso codificador, no Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, no item 964, que é uma pergunta, né? O Kardec, ele se preocupou com essa situação e fez a seguinte pergunta aos espíritos: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele, para Deus? Então os espíritos responderam a essa pergunta ao Kardec, e Kardec ele complementou a resposta, dizendo o seguinte: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices da nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Olha só, os próprios espíritos já responderam e Kardec confirmou. Nós somos artífices. Nós é que fazemos a nossa alegria, a nossa tristeza, a nossa felicidade, a nossa angústia. Somos nós, porque somos ainda imperfeitos, mas podemos evoluir e muito mais. Então, para que nós possamos compreender melhor essa pergunta, que é o tema da noite, né? Tudo que você faz volta para você. Não adianta a gente ficar presa apenas a essas questões, o que eu faço é certo ou é errado. Nós vamos olhar dentro da doutrina espírita, uma das leis naturais, que é a lei de causa e efeito. Não podemos falar que somos responsáveis ou não por algo se não entender o que é a lei de causa e efeito, e muito menos se não entendermos o que é o livre-arbítrio. Então, por isso eu vou discorrer um pouquinho a respeito, né, da lei de causa e efeito, livre-arbítrio, e vamos entender e responder essa pergunta, sim, rapidinho. Muitas pessoas falam assim, a lei de causa e efeito, que é a lei do retorno, pode ser considerado sim a lei do retorno. Alguns ainda falam assim, não, lei de causa e efeito é a lei de ação e reação. Gente, lei de ação e reação foi uma lei que foi descoberta, né, lá da física. Isaac Newton, um cientista, ele buscou, estudou e chegou à conclusão que existe a lei da ação e reação. Muito parecido com a lei de causa e efeito, mas não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a lei de causa e efeito, ela não foi descoberta, mas sim revelada pelos espíritos, foi revelada a nós através da doutrina espírita no século XIX.
Então é uma lei natural de Deus, foi revelada a nós. E essa lei, ela é bem discutida nos livros da doutrina espírita. E principalmente para aqueles que querem aprofundar mais a respeito dessa lei de causa e efeito, porque nós vamos falar aqui sobre ela, mas de uma forma mais rapidinho, até pelo tempo que a gente não tem muito. Isso aqui daria assim vários dias de conversa, de entendimento. Então quem quiser aprofundar, procura no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Céu e Inferno. É bem esmiuçada a questão da lei de causa e efeito. E o conhecimento dessa lei de causa e efeito, ela é bastante importante para nós, para que possamos realmente compreender o amor de Deus. A lei de causa e efeito, em verdade, é um entendimento assim que nós temos que ter claro e muito racional, de que nós temos que viver em consonância com o amor. Já que a lei de causa e efeito é uma lei de Deus, uma lei natural, e ela fala de amor. Então, quando nós entendemos essa lei da causa e efeito, nós vamos viver nessa consonância do amor. Em outras palavras, essa lei nos ajuda a tomarmos decisões sábias, quando nós a conhecemos realmente. Então, nós tomamos as decisões sábias em todas as nossas existências e dessa maneira nós vamos evoluir de forma muito eficiente. A lei de causa e efeito, pessoal, ela tem por objetivo o bem da criatura. Muitas pessoas pensam assim, não, essa lei ela é punitiva, ela existe só para punir, acabar com a minha vida. Não, senhor, não, senhora. Essa lei, ela tem uma ação educadora. O objetivo dela é nos melhorarmos, né? E não tem como a gente falar sem essa lei de causa e efeito, sem lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o que ele disse a respeito, lá na sua epístola, primeira epístola, né, a respeito dessa questão de causa e efeito, o que eu faço, o que vai vir, né, dessas minhas atitudes. Ele diz o seguinte, o amor cobre a multidão de pecados. E quando Paulo, ele disse isso, ele quis nos ensinar que não é preciso sofrer para pagar uma dívida, um erro, uma falha nossa. Porque a lei de causa e efeito, ela não é punitiva, então não é para a gente sofrer. Mas ela sim, ela vem trazendo, através dessa vivenciação dessa lei, do seu entendimento, que nós podemos, assim, com o tempo, aprender a amar e a entender e a compreender que é essa dor que nós temos no sofrimento, que vem às vezes dos nossos erros e falhas, isso pode ser melhorado, pode ser trabalhado em nós. E já que o objetivo dessa lei não é punir, é nos melhorar, ele nos mostra o seguinte, que a vivenciação dos ensinamentos cristãos, ele redime, nos redime. Então não é preciso sofrer, basta apenas que nós tenhamos entendimento do que essa lei quer nos mostrar, né? E pela lei de causa e efeito, o homem ele pode sim compreender a causa de seus sofrimentos, das suas alegrias, das suas tristezas, de tudo. Por quê? Se for falar da questão de sofrimento, nós vamos entender pela lei de causa e efeito que tudo o que ocorre na humanidade e nós mesmos, ele é porque nós não conhecemos e não vivenciamos o amor de Deus. A lei de causa e efeito é puro amor. É puro amor. E ele nos ensina a perceber esse amor justo, racional de Deus. Por quê? Porque Deus, ele dá para nós o que nós fazemos segundo as nossas obras, né? Tá lá. Que Deus dá a cada um segundo suas obras. E a lei de causa e efeito, ela nos mostra isso. Então, essa lei, do ponto de vista espiritual, ela não tem assim uma forma absoluta de se manifestar. Porque o homem ele pode, pelo seu livre-arbítrio, acrescentar novas forças no sentido de abrandar os resultados, os efeitos dessa lei ou de agravá-la. No campo espiritual, essa lei ela determina o quê? O equilíbrio de toda a criação. Gente, Deus é amor e não existe nada
fora de Deus. Portanto, se não existe nada fora de Deus, então não existe nada fora do amor. Esse Pai misericordioso e bondoso, ele nos ensina que nós devemos viver dentro das suas leis. Ele permitiu que seu Filho viesse até aqui e nos mostrasse, vivenciasse as suas leis para o nosso aprendizado. Então, as coisas ruins, as coisas que nos entristecem, que acontecem conosco, é transitório. Real e verdadeiro é apenas o que acontece no amor. Porque o amor, uma vez que nós estamos num ponto evolutivo, que entendemos o amor de Deus, isso é para o resto das nossas vidas, para várias futuras encarnações. Quem ama, quem chegou a compreender as leis morais, as leis de Deus, não vai esquecer isso jamais. Porém, o mal, quando nós agimos de uma forma errônea, né? Não levando em consideração o amor de Deus, esse mal, um dia na nossa evolução, nós vamos perceber que erramos. Por isso ele é transitório. Porque o mal um dia acaba. O erro um dia chega a ser consertado, digamos assim. Mas o bem e o amor, ele é eterno. E a lei de causa e efeito é o amor puro. Por isso que quando nós atuamos dentro do amor de Deus, da lei do Criador, nós entramos no campo vibratório do amor. Deus é amor, então nós estamos vivenciando o amor. É a herança de Deus para nós, para vivenciarmos em nossa plenitude. E aí, vamos relembrar o que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Está lá no João capítulo 10, versículo 10. O que Jesus quis dizer isso? Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Ou seja, Jesus veio, né, quando Jesus permitiu que seu Filho que viesse demonstrar o amor dele, vivenciar, ele veio para nos ensinar que nós temos que viver nesse amor em abundância. Esse é o nosso caminho evolutivo. Mas, entendendo que essa lei de causa e efeito, que é aquilo que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, e onde entra o livre-arbítrio nisso? Que é o livre-arbítrio? Que relação é essa que existe? Então, nós vamos entender o seguinte: atingindo o patamar evolutivo, o ser humano, quando lhe é permitido vestir essa roupagem, né? Encarnada, digamos, quando nós encarnamos, lá nos primórdios da evolução, nós já viemos com essa faculdade do livre-arbítrio. Desde que nós fomos criados, a gente tem essa faculdade. Ou seja, o que é o livre-arbítrio? É a liberdade de escolha que nós temos. E a partir de então, mais uma vez, nos tornamos artífices do nosso próprio destino. Que nós escolhemos aquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Como consequência natural de poder escolher aquilo que eu faço ou deixo de fazer, a responsabilidade por essa escolha, ela é nossa e ela é evolutiva, né? Por isso essa faculdade, vamos lembrar, lei de causa e efeito é uma lei, livre-arbítrio é uma faculdade inerente no ser humano. Então, quando nós temos essa faculdade de escolher, nós podemos nos tornar maduro ao longo das nossas vivências e das nossas encarnações. Maduro no sentido de que nós podemos, pelo livre-arbítrio, escolher realmente as coisas de Deus. Por quê? Porque o livre-arbítrio, pessoal, ele é sempre proporcional ao grau evolutivo do ser, tá? Então, nos primeiros momentos, quando o ser humano ele está na sua primeira vestimenta carnal, porque Deus ele está sempre criando. Os espíritos estão sempre sendo criados simples e ignorantes. Então, nessa primeira vestimenta carnal, quando nós aqui estamos, ou em outros planetas, né? Afinal de contas, há muitas moradas na casa do Pai. Mas nesse primeiro momento, vamos falar aqui do nosso planeta Terra, nós não temos nesse que é a primeira vivência desse ser no planeta Terra, ele ainda não tem muito essa questão do livre-arbítrio intrínseco nele. Não, ele ainda não tem a capacidade nem a compreensão, porque ele não tem vivência. Ele é simples e ignorante. É assim, um exemplo, é como se fosse uma criança, né? Vamos falar que essa primeira vivência é a criança pequena, né? Os nossos filhos.
E aí, como diz a nossa querida Elione, que gosta de dar sempre os exemplos dela, eu vou dar um exemplo vivenciado por mim, né, nesse caso. Vamos comparar essa primeira vivência à idade infantil. Eu tenho 2 filhos, né, a Carol, que é a mais velha, e o Saul, que é o caçula. A Carolzinha, quando era pequena, lá pelos seus, acho que 12 ou 3 anos de idade, a Carol queria mexer na tomada do bebedouro. Eu, a mãe, né, ia lá, Carol, não faz isso, faz dodói, não mexe. Tirei uma vez. Daqui a pouco vai a Carol de novo mexer na tomada. Cacá, meu amor, você vai fazer dodói, não pode, tirei ela. Até que numa terceira vez eu não vi, não percebi, foi lá e tomou o maior choque da vida. Também nunca mais mexeu com aquilo. Mas é mais ou menos isso o livre-arbítrio. Quer dizer, nesse primeiro momento infantil, nós seres humanos não temos muito essa consciência, esse conhecimento, essa vivência, somos simples e ignorantes. Mas Deus, nosso Pai de amor e bondade, como nós pais que queremos melhor para nossos filhos, Ele permite que os bons espíritos, os espíritos mais evoluídos, tomem conta dessa primeira vivência. Ou seja, o ser humano nesse momento está mais ligado ao determinismo, onde os bons espíritos vão guiá-lo. Seguindo a fase, logo depois da fase infantil do espírito, que é a fase mais jovem, então que o espírito já tem uma certa vivência, uma certa experiência, ele já consegue entender um pouco mais essa questão do livre-arbítrio, ele já tem, né, essa condição um pouco mais evoluída. E aí eu vou dar o exemplo do meu filho Saul. Saul, quando ele era mais novo, a escola que ele frequenta não tem uniforme. Então, quando ele era mais novinho, lá vinha o Saul com aquela camiseta toda colorida, short todo colorido, chinelinho no pé, que eu falava, meu Deus, meu filho tá indo pro carnaval. Eu chegava e falava assim, filho, você não quer trocar o short, né? Não tá muito bom. Ele, não, mãe, eu quero ir assim. Ou às vezes eu sugeria o short, trocar a blusa, uma coisa lisa, para não ficar tão carnavalesco. Aí ele dizia, tá bom, então eu vou trocar. Então nós somos mais ou menos assim, nessa fase da juventude, que nós já temos um pouco mais o livre-arbítrio, um pouco mais, né, intrínseco em nós já temos mais ou menos uma decisão daquilo que eu quero ou deixo de fazer, mais ou menos como se fosse o jovem, o pré-adolescente, adolescente que está aprendendo a vivenciar, mas ainda não conhece as leis de Deus totalmente. Aí na fase adulta, que somos nós, né, quando o espírito já está nessa fase mais madura, que ele já conhece mais as leis de Deus, as leis morais, aí o livre-arbítrio, ele está ali. Aí nós temos a nossa capacidade para escolher aquilo que realmente eu faço ou deixo de fazer. E é um exemplo, né, que nós temos, é que, lógico, eu não vou fazer o mal a ninguém se eu tenho conhecimento das leis de Deus. Eu consigo decidir se eu quero fazer aquilo ou não. E em relação a isso, gente, Martins Peralva, né, que é um escritor espírita, no livro Estudando o Evangelho, ele diz o seguinte, olha que fantástico em relação ao livre-arbítrio. Ele fala assim, um dia, no curso dos milênios, o nosso livre-arbítrio se harmonizará plenamente com a verdade total, com as deliberações superiores. Nesse dia saberemos executar com fidelidade o pensamento do Cristo, Mestre e Senhor nosso. Olha que lindo, então quando nós formos mais maduros, experientes, conhecedores realmente das leis divinas, nós podemos evoluir e evoluir, e o nosso livre-arbítrio vai sempre pender para o lado do bem, para as coisas corretas, as coisas de Deus. E aí nós vamos repetir mais uma vez a fala de Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Está em João capítulo 4, versículo 34. Ou seja, Jesus disse isso por quê? Porque ele foi enviado por Deus. E ele veio para nos ensinar, e ensinar com muita boa vontade, que se nós vivenciarmos aquilo que Cristo deixou como exemplo, todas as nossas decisões, desde a lei do a lei de causa e efeito até o livre-arbítrio, nós estaremos sempre respaldados pelo caminho do bem. E não dá para esquecer mais uma vez o nosso querido apóstolo Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios. Gente, essa frase aqui, ela é fantástica. O que Paulo nos ensinou ali? Ele disse o seguinte, todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha, quando o apóstolo dos gentios disse isso, ele disse claramente que nós devemos fazer tudo em conformidade com a lei de Deus. Porque na lei dos homens, se eu perguntar assim, eu posso não fazer tal coisa? Na lei dos homens eu já sei a resposta. Um exemplo, que é bem humana. Eu vejo uma roupa linda, aí eu vou comprar essa roupa, mas aí eu me lembro que tem uma conta para pagar. Se eu gastar o dinheiro da conta comprando a roupa, e aí fica como? Então eu vou falar, não, deixa a roupa para outro dia, eu vou pagar minha conta. É uma coisa humana. Quando eu pergunto, posso ou não posso comprar, fazer isso? Mas se nós perguntarmos, pensando nas leis espirituais, de acordo com as leis divinas, posso fazer isso? Se é uma atitude que eu preciso tomar dentro das leis divinas, eu posso? E aí a resposta para essa pergunta é uma outra pergunta. É lícito perante as leis divinas? Se sim, ok, faça. Caso contrário, não faça. Porque o lícito, dentro fui buscar o que é a palavra lícita, né? No dicionário Aurélio, ele fala que lícito é tudo que é conforme a lei, tudo que é legal. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas convêm e nem todas as coisas edificam. Vamos sempre lembrar disso. E assim, meus irmãos, resumindo, tudo que foi dito até agora, a questão da lei de causa e efeito, que pode interferir nas nossas decisões, nessa questão do livre-arbítrio, a palavra-chave é responsabilidade. Nós temos que ter muita responsabilidade em cada atitude, em tudo que nós formos fazer. Temos que ser sábios, porque mais uma vez, como disse Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras, né? Então, se o tempo que nós temos é um patrimônio comum para o uso bom ou mal, que nós vamos fazer dele, então é o problema particular de cada um. O tempo que nós temos aqui, nós temos que fazer o quê? O bom uso, o mau uso, o que nós temos que fazer com esse tempo, com aquilo que nos envolve. Lembrando sempre da lei da causa e efeito do livre-arbítrio, porque assim, pela lei de causa e efeito, cada criatura, perante a providência divina, ele detém uma conta própria, com débitos e haveres contabilizados. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, mas também seremos credores de tudo aquilo de bom que fizermos para o semelhante ou para nós mesmos, né? Então, jamais nós devemos perder essa visão dessa meta superior que aqui nós estamos, que é vivenciar o amor, que é criar felicidade para todas as criaturas. É para isso que nós estamos aqui. Porque essa mesma felicidade que nós proporcionarmos aos outros voltará para nós. E como consequência dos nossos esforços cristãos, lembrando sempre de Cristo. E para encerrar, eu vou contar uma história para vocês, bem rapidinho, uma história curta. É história e não história, não é algo verídico, não é uma psicografia, é uma história que é bem sugestivo, né? Nesse livro aqui, ó. O bem que você planta, você colhe, de J.P. Vachani. E o item da história que eu vou contar, porque são, ó, achei tão lindo, histórias de sabedoria, né? O tema é o seguinte, bem sugestivo também. O mal que você faz recai sobre você. Então a história é o seguinte, uma mulher, ela costumava fazer para seus familiares, deixa eu ver o nome aqui, chapates. Fui até buscar o que era chapates, porque eu nunca ouvi falar. Chapate, gente, é um pãozinho indiano, né? Muito saboroso. Então, eu vou usar o termo pão aqui, é mais fácil do que chapates. Fica, para a gente entender, quem pegar a história no meio do caminho já vai entender o que essa senhora está fazendo pães. Ela fazia muitos pães para seus familiares, mas ela sempre fazia a mais, que ela deixava no peitoril da janela, para os transeuntes, para aqueles que passavam, né, que estavam com fome, que não tinham condições. Então, ela deixava ali para que a pessoa pudesse pegar o seu pãozinho.
E todas as vezes passava na sua janela, pegava um pão corcunda. E esse corcunda, ele pegava o pão, né, da janela e saía resmungando. O mal que você faz recai sobre você. O bem que você planta, você colhe. E a mulher olhava aquilo, não entendia muito a frase, mas tudo bem. Fazia outra fornada de pão no outro dia, deixava o pãozinho no peitoril, passava o corcunda, pegava o pão e saía resmungando. O mal que você faz recai sobre você. O bem que você planta, você colhe. E essa mulher, com o tempo, foi se irritando. Poxa, só esse corcunda pega o meu pão. Sai resmungando. Não me agradece, não fala muito obrigada. Não, esse negócio está errado. Eu vou fazer alguma coisa que eu vou me livrar desse corcunda porque não é certo. Ele não deixa ninguém pegar o meu pão, só ele que pega e todas as vezes ele sai falando a mesma coisa. Eu vou aprontar com esse corcunda. E ela, um belo dia, fez aquela fornada de pães, separou e fez a fornada especialmente para o corcunda. Mas ela colocou veneno no pão. Colocou veneno. Falei, eu quero ver agora que esse corcunda, né? Vou acabar com isso. E aquele pão cheiroso, delicioso, ela foi colocar o pão na janela. Quando ela colocou, a mão tremia, ficou nervosa. E num lampejo de razão, ela pensou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Coloquei veneno nesse pão, eu vou matar alguém, o meu semelhante. Isso está errado, eu não posso fazer isso. Foi lá e pegou o pão, jogou no fogo, queimou, acabou com o pão. Falou, agora eu vou fazer outro pão para esse corcunda. Por mais que ele não me agradeça, eu estou irritada, mas eu não tenho direito de acabar com a vida desse corcunda. Foi lá e fez assim a melhor fornada que ela pôde fazer. Ficou um pão bonito e deixou na janela. Quem que pegou o pão? O corcunda. O corcunda pegou o pão e saiu resmungando mais uma vez a frase. O mal que você faz recai sobre você. O bem que você planta, você colhe. E ela ali olhando aquele corcunda que foi, ao mesmo tempo que ele saía resmungando, ele também estava feliz, porque afinal de contas, pegou o pão e saiu. E assim, o detalhe é que todas as vezes que essa mulher fazia fornada e deixava na janela, ela pensava no seu filho. Um filho que há muitos meses atrás saiu à procura de riqueza, saiu à procura de ganhar a vida. Foi-se embora e não deu mais notícias para esta mãe, para esta mulher. Então, todas as vezes que ela fazia o pão, ela lembrava dele. Toda vez que o corcunda pegava o pão, ela pensava, oh meu Deus, onde está o meu filho? O que aconteceu com ele? Me dê um sinal, Senhor. E nesse dia não foi diferente. Ela viu o corcunda embora com o pão e pensando no filho dela. Ao final da tarde, batem-lhe a porta. Quando ela abre, qual não é a surpresa? Seu filho, um farrapo humano. Ele estava doente, fraco, em péssimo estado, e ela não teve tempo de esboçar reação nenhuma, porque ele a abraçou. Abraçou e já foi falando, mãe, é por um milagre, mãe, que eu estou aqui. A poucos metros de casa eu desmaiei, eu passei muito mal. Eu não estou bem, eu desmaiei e caí. Estava com muita fome, mãe. E quando eu acordei, estava passando por mim um corcunda. E eu pedi a ele, moço, me ajuda, eu estou com fome. O senhor tem alguma coisa para me dar? Mãe, ele muito gentilmente pegou o único pão que ele tinha, me olhou bem nos olhos e falou assim, este é o alimento que eu tenho todos os dias, a única coisa que eu como todos os dias. Mas hoje, meu amigo, você está precisando muito mais do que eu. Tome, fique com meu pão. Foi o que me sustentou, mãe, para que eu chegasse até aqui. Aquela mãe entrou em desespero, começou a chorar e pensou, meu Deus, esse corcunda, eu ia dar para ele hoje um pão envenenado. Imagina se ele tivesse levado, quem estaria morto neste momento? É o meu filho. E eu não entendi a frase, mas agora eu consigo entender a frase que o corcunda dizia. O mal que você faz recai sobre você. O bem que você planta, você colhe. Então, dessa maneira, eu encerro fazendo uma única pergunta para que vocês possam realmente responder. O bem que você planta, você colhe? Tudo o que você faz, volta para você? Eu deixo a pergunta para que vocês possam responder. Então, nesse momento, eu convido a todos mais uma vez para que a gente possa encerrar nosso estudo, a nossa palestra,
E nesse momento, ó Pai, só tenho uma palavra diante de tudo: gratidão. Gratidão pelo ensinamento, gratidão por esta casa estar em nossas vidas, esse ar espírito de luz. Gratidão pela oportunidade do estudo, do aprendizado. Gratidão pelas nossas vidas, Senhor. Que possamos seguir sempre os caminhos do vosso Filho Jesus, seguindo sempre o seu ensinamento, Senhor. Gratidão, gratidão e muita gratidão. Que Deus esteja com todos, hoje e sempre. Boa noite.